Olá, tudo bom com vocês? Então, hoje o nosso episódio de hoje é um tema muito importante. Nós vamos falar sobre uma raiz muito importante. Mas eu primeiro vou me apresentar. Eu sou Bernadette Panseira, educadora e terapeuta quântica. E trabalho com a parte de alimentação, de regeneração, de rejuvenescimento, emagrecimento. E hoje eu estou aqui para falar do poder de uma planta muito especial. É dessa plantinha aqui, ó. Por isso hoje estou gravando aqui do ladinho dela. Estou aqui na minha casa. Esse aqui é uma parte do quintal da minha casa. E é dessa plantinha aqui que nós vamos falar hoje. Será que tu já imaginou de que planta nós estamos falando? Então eu estou falando do açafrão. O açafrão da terra, que é essa raizinha aqui, ó. Essa raizinha aqui já está até brotando sozinha, que foi da minha colheita. Cada ano eu colho esse pedaço aqui do meu quintal e faço muitos preparados com ela. Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Então, a cúrcuma, ou conhecido como açafrão da terra, essa raiz longa, ela é uma raiz alaranjada. Se a gente quebrar aqui um pedacinho da raiz, vocês vão ver, olha a cor dessa raiz. Essa é a cor da curcumina, que nós já vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Essa raiz tem um poder muito fantástico, especialmente para o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque essa planta, ela é anti-inflamatória e antioxidante. As propriedades medicinais e terapêuticas dessa planta estão cada vez mais estudadas. Atualmente nós temos muitos estudos científicos que comprovam o poder curativo dessa planta. E ela vai muito além da questão de ser anti-inflamatória e antioxidante, que isso já é maravilhoso, né? Já é uma ação muito especial, mas ela ajuda a baixar o colesterol, aquela parte ruim do colesterol, ela ajuda a baixar. Ela também ajuda nas dores articulares, dores no corpo, dores na coluna, e ela até ajuda também a parte do diabetes, porque ela ajuda a regular a glicose no sangue. Então o corpo consegue trabalhar melhor com relação à insulina. Ela tem a ação dela, mas da onde que vem essa parte tão importante, esse poder tão importante na nossa imunologia da cúrcuma? Ela tem 3 bioativos importantes. Uma chama-se a curcumina, que é essa que dá esse tom amarelo na raiz, que é a nossa ação terapêutica. Uma das ações terapêuticas é a curcumina. A outra chama-se demotoxicurcumina. E a outra ação bioativa é a bistenotoxicurcumina, ou melhor, bistemetoxicurcumina. São esses 3 bioativos, esses 3 componentes bioativos que nos ajudam em muitas áreas da nossa saúde. Mas assim, você pode me perguntar assim, mas e para que esse tema? Para quem é esse tema? A gente está aí falando de uma... Bom, então assim, esse episódio, esse tema de hoje é para quem acredita que pequenas mudanças alimentares podem trazer grandes efeitos. Inclusive, a gente pode dizer assim, até um efeito milagroso no nosso corpo, de tão poderosa que é essa raiz, esse açafrão da terra. Também é para quem quer saber como melhorar seu sistema imunológico de uma maneira natural, porque isso aqui tu não vai comprar em farmácias. Aliás, até já dá para comprar em farmácias, mas a raizinha tu não vai comprar em farmácias. A raizinha tu pode plantar no teu quintal. Depois eu vou te explicar
como é que a gente pode fazer isso de maneira simples e tranquila. Também é para quem quer fazer mudanças certas na sua vida e acrescentar algo que é natural e que vai ajudar não só você, mas todos os que vão consumir aquele alimento, se você prepara em casa ou se você traz como um suplemento nutricional, porque ela tanto pode entrar como um alimento dentro da tua alimentação, como um suplemento. E também para quem especialmente quer regenerar os seus tecidos, regenerar sua memória, regenerar sua parte neural e rejuvenescer os tecidos, porque ela ajuda a alongar os telômeros. Isso nós não vamos falar nesse episódio de hoje, mas nós vamos falar sobre os telômeros e a telomerase, o rejuvenescimento, num próximo episódio. Agora, se você não acredita em nada disso, não quer saber de nada disso, de produtos naturais, aí tudo bem, isso não é para você. Assim também, esse conteúdo não é para dizer para você, então, parar de tomar remédios ou parar de ir ao médico e usar somente o açafrão. Não, não é para isso. Também, se você não acredita que uma pequena plantinha pode ter um poder curativo e melhorar o sistema imunológico, também então não é para você. E também, muito menos, nós estamos aqui para vender qualquer produto de açafrão. Não vou te vender absolutamente nada de açafrão. A única coisa que a gente efetivamente quer com esse episódio de hoje é você, se você já conhece, maravilha, então fique comigo até o final para ver até onde vai. E se você não conhece, então é para você especialmente, mais ainda, te ajudar a perceber que tem plantas que podem ajudar a gente em muito, de forma muito simples, barata e eficaz. Muito que bem. Então, a cúrcuma, estamos falando dessa plantinha, a cúrcuma, açafrão da terra, ela é da família das gingibáceas. Ou melhor, eu tenho dificuldade de falar esse nome, é zingiberáceas. Essa aqui é uma família com nome comprido, mas ela na verdade é muito simples. Chama-se simplesmente cúrcuma ou açafrão da terra. A gente sempre coloca cúrcuma e açafrão da terra porque tem uma outra cúrcuma que não é essa, que é de uma flor. Nós não estamos falando daquela, nós estamos falando dessa raiz aqui, que aqui no Brasil a gente consegue plantar de maneira muito fácil e ter muito tranquilo na casa da gente. Que ela também é conhecida como o gengibre, ela é da mesma família do gengibre e ela é conhecida como gengibre dourado. Para ver o poder, quem conhece já o gengibre sabe do poder também dele, e a cúrcuma alcança mais ainda do que o gengibre. Ela é muito usada na medicina e na culinária. E o seu uso da raiz, porque tudo é extraído da raiz dela. Da raiz pode-se extrair um óleo essencial, que é um óleo maravilhoso e poderoso. Pode-se extrair o amido, pode-se extrair o corante, então tem o corante também, esse corante amarelado, amarelo, dourado, também pode ser extraído da raiz. E também os princípios ativos dela, que são aqueles 3 princípios ativos, especialmente a curcumina. A curcumina é o principal princípio ativo da cúrcuma. Bem, ela também é usada muito como condimento, e essa talvez é o principal uso culinário dela, é como um condimento, porque ela tem um cheiro específico e tem um sabor forte. Então dificilmente a gente não sabe quando tem a cúrcuma, quando a cúrcuma é acrescentada na comida, a gente já percebe não só por conta da cor, mas também por conta do sabor, que é um sabor bem característico, mais forte. Ela é originária da Ásia. Ela foi trazida para o Brasil na década de 80. Então,
Pode ser até que tinha pessoas que conheciam isso antes, mas para o Brasil mesmo, ela foi introduzida na década de 80. Então ela é bastante recente, por isso até é pouco usada ainda, é pouco conhecida, é pouco usada ainda na nossa culinária. Mas na Índia, o uso dela é milenar, na verdade. E foi a partir dos efeitos que eles percebiam lá que os estudos começaram e essa planta então foi espalhada para o mundo. Hoje o açafrão da terra tem já na maior parte dos países do mundo. E ela se adapta muito bem às regiões tropicais e subtropicais, que é o caso do Brasil. E na culinária, ela é muito consumida em forma de pó, é um pó seco. Até eu vou te mostrar, porque eu fiz nesse último ano, como colhi bastante raiz, eu fiz o pó. Então aqui tá o pozinho seco e a gente usa esse pozinho seco aqui para temperar a comida, então como um condimento. E também esse condimento então traz essas propriedades nutracêuticas, a gente chama, porque é nutrição com a parte terapêutica junto com ela, né? E o principal bioativo dela, como eu falei, é a curcumina, que é essa cor amarela. Isso que é o potencial dela. Então veja, o potencial dela, a gente já falou que ela é anti-inflamatória, que ela é antioxidante, porque ela ajuda a diminuir a oxidação. Quando a gente fala antioxidante, porque ela ajuda a limpar os radicais livres do nosso corpo e ela ajuda com isso a diminuir a oxidação dos nossos tecidos, porque o nosso corpo faz todo um processo de limpeza e isso vai oxidando. Então, ela ajuda no processo antioxidante, ela limpa os radicais livres e diminui essa rapidez da oxidação do nosso corpo. Por isso que ela ajuda muito no processo do rejuvenescimento. E ela também é antiviral, então é por isso que ela ajuda muito o sistema imunológico. Além de ser anti-inflamatória, então reduz o processo inflamatório, como ela é antiviral, ela também combate determinados vírus. Então ela é muito eficaz, especialmente nesse período que a gente está vivendo ainda, essa questão ainda do Covid, né? Então ela ajuda muito nessa parte viral. Também ela é antibactericida, ou seja, ela é bactericida. Por isso ela combate também bactérias, ela ajuda no controle de bactérias ruins, tanto no nosso intestino, como na pele, como, enfim, nos nossos órgãos. Então, ela é antioxidante, como eu já falei, e antifúngica. Então, vírus, bactérias, fungos, que ela ajuda a combater, e todos os outros processos inflamatórios do corpo. E, pasmem, ela também é anticarcinogênica, ou seja, nos estudos da Índia, foi estudado justamente porque a Índia é um dos países que mais faz consumo do açafrão, da cúrcuma. E isso são usos milenares. E é um dos países que menos casos de câncer ocorrem, muito menor do que em outros países. E se identificou, então, um dos princípios ativos, que é a curcumina, ajuda, então, a diminuir toda essa proliferação de células cancerosas. E outra ação dela, que é muito especial, que essa eu atribuo a essa descoberta algo muito fundamental para que a gente possa efetivamente perceber o quanto é importante a gente acrescentar esse ingrediente, esse condimento, essa raiz maravilhosa, essa raiz dourada na nossa alimentação. Ela tem efeitos neuroprotetores. O que significa isso? Ou seja, o nosso sistema neural, todo o nosso sistema nervoso central, que é o que leva as sinapses, que leva as informações, que leva os neurotransmissores para o cérebro e para todos os órgãos,
quando aquela capa que protege o nervo começa a ser deteriorada, a gente começa a ter problemas neurais, que a gente diz. E um deles, que assim, que mais nos traz preocupação atualmente, é a diminuição da nossa memória e também essas doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, e ela ajuda a proteger a nossa parte neural. Portanto, isso é comprovado cientificamente que a curcumina é um neuroprotetor. Então, isso é algo que realmente é muito especial para a gente entender e passar realmente a usar essa raiz, né, na nossa alimentação diária. E também ela previne outras doenças. E olha só, hoje se comprova que inclusive ela ajuda a parte de melhorar a qualidade da pele. Então hoje já temos cremes, muitos produtos para a pele com o uso do açafrão, especialmente para quem tem psoríase. Muitas pessoas sofrem de psoríase, e a psoríase não é só uma doença física, ela está relacionada com o sistema nervoso, o sistema neural. Então, quando as pessoas que ficam muito nervosas atacam a psoríase, e a curcumina ajuda a reduzir essa questão da psoríase e também da acne, que é um processo inflamatório que ocorre na nossa pele. E dentro dessas áreas neuroprotetoras, agora vem uma parte muito importante. Presta atenção. E agora é o seguinte, se você está gostando desse nosso conteúdo de hoje, dá um like e compartilha com outras pessoas que acredito que possa ajudar, talvez amigos, parentes, vizinhos, enfim, pessoas que você gosta e que possam estar se beneficiando com esse conhecimento. Agora veja o seguinte, uma das pesquisas que estão sendo feitas atualmente em função dessas doenças degenerativas, especialmente o Parkinson, Alzheimer e a perda de memória, identificaram que no nosso cérebro vão se formando placas que chamam-se placas milioides. O que são essas placas? Essas placas é que quando o nosso sistema interno de limpeza do nosso corpo fica sobrecarregado, ele não consegue mais fazer aquela limpeza como normalmente ele faz, porque nós temos dentro do nosso corpo, nós temos células que são especializadas para fazer a limpeza, para limpar toda essa parte oxidativa que ocorre no nosso corpo, do processo natural do corpo de fazer o seu trabalho. Assim, eu vou exemplificar, que eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, a gente vai consumindo alimentos no almoço, ou no jantar, no café da manhã, e a gente percebe que ficam restos de alimentos, partículas de alimentos nos nossos dentes, na nossa boca. E o que a gente faz então? A gente vai lá, pega uma escova, coloca a pasta de dente e a gente vai lá e limpa essas partículas, perfeito? Por quê? Porque essa é uma parte específica, especializada para fazer essa limpeza. Agora, se por alguma razão a gente, ou por ter ficado doente, ou por estar incapacitado, por estar num local que você não consegue fazer, você vai perceber que a tua boca vai ficando cada vez com placas maiores, vai ocorrendo mau hálito, vai ocorrendo vários outros processos, a tua boca fica sobrecarregada, a tua língua fica sobrecarregada, enfim, tu deixou de fazer essa limpeza. Outras questões começam a acontecer. E assim ocorre com o cérebro. Então, quando essas células não conseguem fazer a limpeza dessas placas amiloides, retirar e expulsar isso do nosso corpo, essas placas vão impedindo que continue ocorrendo a conexão, a passagem da comunicação entre um neurônio e outro.
Então, como diminui a conexão neural dos neurônios no cérebro, o que vai acontecer? A gente começa a diminuir a nossa capacidade de memória. Não é que a informação não esteja mais ali no cérebro ou no nosso corpo. A informação está ali. O que dificulta é de a gente acessar rapidamente aquela informação por conta de que tem uma obstrução, não está fazendo essa limpeza. E as pesquisas mostraram que a curcumina tem a capacidade de ajudar as células a retomar essa limpeza e ajudar nessa limpeza das placas mieloides para expulsar esses detritos, vamos dizer que são detritos da nossa própria atividade normal. A gente está lá pensando, e vai produzindo esses detritos. E, obviamente, se nós estamos num processo de estresse, estressado, nervoso, preocupado, com mau humor, em uma carga enorme de atividades, a pessoa não para, não descansa, não permite que o seu corpo faça esse processo, obviamente que essas placas vão se acumular mais rapidamente. E, em geral, a gente culpa a idade. Agora eu já estou com tal idade, então isso é normal? Não é normal da idade a gente deixar de ter acesso às nossas informações. É porque o nosso corpo perdeu a sua capacidade de fazer essas conexões. Essa é a questão. Então, se você está gostando desse vídeo, de novo, dá o like aí, compartilha, encaminhe para quem você acha que esse conteúdo faz sentido, que esse conteúdo possa ajudar. Então, esse vídeo, eu quero dizer para vocês que é uma oportunidade para quem ficou até aqui, né, de entender um pouco mais e de ir indo até o final. Eu convido você a ficar comigo até o final, porque eu vou mostrar para vocês no final uma receitinha fácil de turbinar o teu café da manhã, já começando a pôr em prática e usando essa plantinha maravilhosa. E até se alguém estiver morando próximo aqui de onde eu moro e quiser receber umas raizinhas já prontinhas para plantar, é só entrar no meu direct e fazer um chamamento lá, que a gente vê a forma de encaminhar para você essas raízes e você poder ter num vaso na tua casa, poder ter no teu quintal, mesmo quem mora em apartamento pode plantar no vaso, ela fica linda, olha só. E depois, ainda ela não está com flor, mas futuramente ela dá uma flor muito linda, muito especial. Pena que nesse período ela não está com a flor, mas vai chegar o momento, se você plantar, de você ver a flor maravilhosa que é. Então, se estamos até aqui, porque nós temos interesse de regenerar o nosso corpo usando de forma inteligente um ingrediente natural. Isso é muito importante e eu agradeço a tua atenção, agradeço você estar comigo até aqui. E a gente, como eu falei, pode cultivar essa plantinha em casa. Então, basta ter a raiz. Então, imagine, essa raiz aqui já está com o brotinho. Eu não preciso nem enterrar ela muito fundo na terra. Basta eu ter um vaso com uma quantidade de terra, colocar e cobrir, e deixando fora já esse brotinho. Pronto. E deixa a ação dela. Ela não precisa de muitos cuidados, você vai regar, claro, deixar ela regadinha se você mora dentro de casa. Se você está no quintal como eu, aqui no quintal ela recebe água da chuva e pronto, ela está aqui, eu não me preocupo com ela. A única coisa foi colocar ela na terra. Depois ela vai dar uma flor e quando ela começa a secar as folhas, ela seca as folhas, está no momento de fazer a colheita. Então a gente vai lá, arranca as raízes, lava e pode fazer o uso direto da raiz. Ou pode fazer o uso do pó, ou então até fazer o uso, eu faço aqui, ó, a pasta do açafrão. Então aqui nessa pasta tem o açafrão, tem
um pouco de sal e a pimenta do reino. Logo tu vai entender por que a pimenta do reino. É só esse preparado. Eu já tô com ele pronto para temperar a minha comida. Então, antes de colocar o sal, quando eu vou temperar um prato com a pasta de açafrão, eu uso a pasta e depois eu só acrescento o restante de sal que falta, para não acrescentar sal demais. É um processo muito simples esse. Bem, para que mais que essa planta serve? E qual oportunidade, por exemplo, se você tem doenças crônicas, se você está com diabetes, se você está com qualquer doença crônica, seja artrite, artrose, essa plantinha vai te ajudar. Ela inclui, na verdade a gente não vai tirar nada, a gente só vai incluir isso como uma forma de aumentar a capacidade do nosso corpo de fazer o processo de regeneração. Agora, vocês podem perguntar, desde quando que você usa isso? Quando é que você conheceu isso? Como é que foi? Olha, eu vou contar para vocês que é bem interessante até. Eu conheci a cúrcuma numa viagem que eu fiz para Goiânia. Eu fui visitar uma amiga que morava em Goiânia. Isso foi lá no início dos anos 90, para ver, já faz um bocado de tempo. E eu cheguei lá e ela me apresentou um prato. Ela estava toda orgulhosa que ela fez uma galinha com molho com açafrão. E, óbvio, eu não conhecia, nem nunca tinha ouvido falar no açafrão. Ela me apresentou como uma novidade e, claro, eu experimentei, mas achei o sabor meio estranho, pois não estava acostumada. Aquela cor também, eu no princípio achei meio estranho, porque eu estava acostumada a molhos, molho de tomate, né? Com os molhos vermelhos. Eu nunca tinha comido algo com molho amarelo. Achei aquilo meio estranho, meio exótico, né? E o sabor também achei muito exótico. Mas ela me deu quando eu vim embora. E não era ruim o sabor, não quero dizer que era ruim, era diferente do que eu estava habituado. Meu paladar estranhou, na verdade, aquele sabor. E quando eu vim embora, ela me deu uma raizinha, tipo essa aqui. Muito que bem, eu voltei para casa e eu plantei. Eu não morava ainda nessa casa, eu morava numa outra casa. Eu cheguei em casa e plantei. Eu honrei a raizinha que eu trouxe. Plantei e deixei lá. Achei muito bonita a flor. Quando deu a flor, eu colhia a flor, colocava num vaso, porque inclusive a flor dura bastante tempo no vaso. Mas nada mais do que isso. Eu nunca fiz uso dela. Ficou anos lá aquela planta. Ela secava as folhas, depois ela brotava de novo, porque depois de um tempo, mesmo que tu não arranque as raízes, ela vai brotar novamente. E tudo que muito bem, ficou lá. Bem, quando eu fiz o curso de especialização em terapias vibracionais quânticas, um dos professores que trabalhava com a parte de neurociência, ele, durante toda a aula, ele daqui a pouco falou da importância de acrescentar a cúrcuma na alimentação diária pelo princípio terapêutico dela, especialmente na parte neural como um neuroprotetor. Aquilo me deixou assim, uau, como assim? Uau, eu tenho essa planta em casa. Eu plantei e nunca usei essa planta. E ele apresentou a raiz, apresentou a planta e apresentou todas cientificamente os estudos com as propriedades terapêuticas da planta. E aquilo então me deu o clique. Eu vou adquirir o hábito de usar essa planta. Então sim, voltei para casa, fui colher a raiz, fui olhar como é que estava, colhi uma quantidade de raiz e passei a usar essa raiz. E passei a sentir os efeitos dessa raiz no meu corpo, na minha vida. E passei então a introduzir
esse conteúdo para as minhas alunas, nos meus cursos, e também ensinar a preparar essa raiz, porque tem muitas pessoas que já ouviram falar, mas assim como eu, não deram tanta importância e não incluíram essa raiz no seu dia a dia, que é o que a gente está buscando agora, trazer essa informação com essa qualidade, para que você possa ousar, se você ainda não usa a cúrcuma ou açafrão da terra, a incluir na sua alimentação. Então, é claro que o uso dela esporádico vai ajudar muito pouco. Então, o que a gente recomenda? Que o uso dela seja um uso mais contínuo, permanente. Então, mas hoje é muito fácil, tanto como eu falei, de plantar essa raiz. E também hoje nós temos ela até na feira, em raiz, para você comprar na feira em forma de raiz, ou temos também nas casas de produtos naturais que você compra ela já feita em pozinho. Óbvio que nesse caso o que a gente recomenda é que olhe para ver se realmente é a cúrcuma, é o açafrão da terra efetivamente que você está comprando, ou se não está comprando farinha de milho, um pouquinho de açafrão. Então olha a procedência, sempre é bom a gente olhar a procedência, para que a gente realmente possa usufruir todo o potencial dessa planta. Agora, eu quero fazer um alerta. Presta atenção, isso é bem importante. O açafrão não é uma panaceia, é uma planta, tem uma propriedade terapêutica importante, mas ele sozinho vai resolver muito pouco. Por quê? Porque não basta só eu acrescentar o açafrão e permanecer, se eu estou estressada, se eu estou com aquela atividade, sem fazer nenhuma mudança, seja na minha parte alimentar, seja na minha parte mental, seja na minha parte emocional. Ou seja, se eu permaneço com a mesma quantidade de estresse no meu dia a dia, então eu não sei se vai ajudar da forma que você gostaria. É óbvio que sempre é melhor usar do que não usar. Isso é importante. É melhor usar do que não usar. Mas lembrando que sozinha ela não vai resolver, regenerar, não consegue regenerar e restaurar todos os tecidos. Ela precisa estar junto, porque o nosso corpo é um sistema vivo. E como a gente já viu, a parte mental, emocional, interfere no nosso processo físico. Assim como o nosso físico também interfere na parte emocional e mental. Então, quando eu pego uma raiz dessa e passo a olhar os benefícios, entender a importância, de maneira consciente, eu vou fazer uso, eu já comecei a fazer um processo de mudança. Esse é o primeiro passo. E aí depois nós temos que continuar para efetivamente nós termos um conjunto de processos que nos ajude efetivamente a restaurar, regenerar nossos tecidos, seja da parte externa como da parte interna, e especialmente rejuvenescer, que é uma das coisas que todo mundo busca. Inclusive tem pessoas que gastam verdadeiras fortunas em medicamentos, em cremes, em cirurgias para rejuvenescer. Mas se não muda a parte interna, isso vai ter um efeito pouco duradouro. Isso que é importante. Bom, dito isso, eu também queria dizer para vocês que tem mais uma situação que a gente traz essa informação para que a gente possa amplificar ainda mais o efeito curativo da curcumina, que é acrescentar junto com
o açafrão, ou junto com a curcumina, a gente acrescentar a pimenta do reino. Por quê? Porque as pesquisas mostraram que a pimenta do reino, ela tem um princípio ativo que chama-se capsaicina, e esse princípio ativo da pimenta do reino, associado à curcumina, ela potencializa os efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e protetores neurais. Então, se você não consome pimenta, começa com pequenas fraçõezinhas junto com a curcumina. Se você já consome, então passe a juntar a pimenta do reino, especialmente a pimenta preta, junto com a curcumina, junto com a cúrcuma, com o açafrão da terra. Agora, atenção, um alerta, não compre a pimenta preta moída. Compre o grãozinho, tem aquele moinhozinho que você moe na hora e na quantidade que você quer. Então isso é importante, porque se você compra a pimenta moída, praticamente a capsaicina, que esse princípio ativo, ele já se foi. Ele oxida muito facilmente. Então o importante é você comprar os grãozinhos e aí sim você fazer a trituração dele na hora que você vai fazer a tua comida, na hora que você vai levar ao teu prato, se você vai usar o pó, por exemplo, colocando por cima da salada, coloca junto então rapidamente uma quantidade pequena de pimenta moída na hora, para ela potencializar esse efeito curativo que a gente está falando agora. Muito bem. Agora, você pode perguntar, não tem um jeito mais fácil? Porque nós estamos num mundo que é tudo tão rápido. Eu não tenho tempo para ficar ralando a raiz, plantando a raiz, fazendo os temperos aí que você mostrou, fazendo o pozinho, fazendo a pasta. Eu quero isso pronto. Não tem um jeito mais fácil? Eu vou dizer para você, sim, nós temos. Hoje a indústria, ela muito rapidamente, ela assimila essas informações. E hoje tanto nós temos o pozinho para a gente comprar assim, prontinho já, e você acrescenta na tua alimentação. Nós temos a raiz, como eu falei, que dá para comprar diretamente na feira. E também nós temos a curcumina. Então a indústria já extrai o princípio ativo da cúrcuma, que é a curcumina, esse principal princípio ativo, e nós temos hoje a curcumina que você pode comprar tanto em comprimidos como em pó para você fazer o uso na tua refeição diária. Então sim, tem essa forma simples de fazer, mas também busque experimentar, ousar, verificar como que é usar uma raiz, porque os sabores são muito diferentes. Quando eu uso o pó, quando eu uso a pasta e quando eu uso a raiz ralada, tem sabores muito diferentes. E é claro que quando eu uso a pasta e o pó, eu vou conseguir usar uma quantidade maior de curcumina do que quando eu uso só a raiz ralada. Isso é evidente, porque uma boa parte da água já foi retirada, grande quantidade de água, e eu tenho mais fortemente ali o princípio ativo. E quando eu tomo a curcumina em comprimidos, então eu tenho ela em quantidades muito maiores. Agora, lembrando que é importante estar associado com a pimenta do reino por conta dessa capsaicina. Muito que bem. Então chegamos quase ao final e eu falei para vocês, vou tomar uma aguinha agora, que eu ia ensinar uma forma de turbinar o teu café da manhã com a cúrcuma. Muito que bem. Então, agora vamos à receita. Por isso, dá tempo ainda de você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para as pessoas também terem essa mesma oportunidade.
Então, assim, como é que a gente pode turbinar o nosso café da manhã usando a cúrcuma? Então, de preferência pegue uma xícara pequena, não faça uma xícara grande, especialmente no começo é importante uma xícara pequena, para que você vá se acostumando com o sabor, e que o café seja preto, sem açúcar, sem leite, o café puro. Você vai colocar uma pequena quantidade, então se você tem o pó, por exemplo, você tem o pó da cúrcuma, você vai pegar, aqui eu estou com uma colher de chá, a gente vai pegar a ponta da colher de chá ou uma colher rasa de café, mais ou menos uma quantidade assim, tu vai colocar no fundo da xícara, da tua xícara de café. Tu podes aí ali junto pegar a pimenta e dar uma rápida triturada para ter uma quantidade pequena de pimenta. E se quer melhorar ainda mais a qualidade do teu café, você pode acrescentar uma colher de café também de manteiga ghee, porque a curcumina também se associa com a gordura, então ela amplifica mais ainda o seu poder curativo. E aí você coloca o café quente, mistura e toma esse café. No começo tu pode estranhar um pouco o sabor, porque pode parecer muito forte, mas com o tempo fica maravilhoso e tu vai sentir o efeito no teu corpo, porque ele vai te nutrir e você não vai sentir fome logo em seguida. E até o importante é assim, depois que você toma esse café, não coma logo em seguida. Tome esse café e se beneficie desse efeito, espere um tempo. Se você sentir fome, então faça depois o teu café com aquilo que você está acostumado a consumir. Se não, tu já entra para o teu dia a dia, vai para o teu trabalho, para as suas atividades e tu vai sentir a energia que traz esse cafezinho turbinado com a cúrcuma, ou a curcumina, o açafrão, ou a pimenta e a manteiga ghee. Se você não tem manteiga ghee e usa o óleo de coco, também pode ser substituído. Eu prefiro sempre manteiga ghee, mas tem pessoas que preferem o óleo de coco, também pode usar o óleo de coco sem nenhum problema. Bem, estamos chegando então no final do nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, curtido, compartilhado. E eu te agradeço de coração por estar comigo até agora, com essas informações tão especiais e que nos ajudam os nossos tecidos a se regenerarem, e espero que tu leve isso à prática, porque uma informação que não se leva à ação é apenas uma informação, é apenas saber. Agora, quando a gente leva a informação, a gente sente o resultado deles no nosso corpo e passamos a ter a experiência, então, com aquele elemento. E no caso aqui estamos falando do açafrão. Gratidão e até a próxima!